Posso fazer uma pergunta, Kim? Se nós somos o ego 24 horas por dia, então não nos resta nada mais a fazer, nem mudar, nem coisa alguma, porque esse ego um dia vai morrer. E algumas pessoas estão certas quando dizem que morre e acaba tudo. Sim, para o ego, quando morre, acaba tudo. Porque o ego acaba. Mas para a consciência do espírito, você continua existindo na sexta consciência, que está criando também realidade. E você não acha que esse pensamento de que eu, Márcia, ego, vou morrer, e acaba essa história de reencontrar parentes depois que morre, e outras coisas mais, isso não pode causar um certo pânico? Ao ego pode. Agora a você não, porque você sabe que não tem parente. O parente é uma criação do ego. Eu sou o ego, então eu sei que eu tenho parentes. Isso. Agora, filha, não pode causar. Vai causar se Deus causar. E se Deus causar, você sempre teria isso. Boa noite a todos. Jean Carlin pergunta: Pai, em primeiro lugar, minha esposa, Gui, e eu agradecemos por seu amor e ensinamentos. Na visão monista, o um é o todo e não pode ser dividido. Sendo assim, a causa de nossa ignorância é uma só? É o fato de não sabermos o que é amar verdadeiramente, Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Que a paz esteja com vocês, meu filho. Obrigado, viu? Olha, no monismo, o um é o todo. Perfeito. Essa afirmação é perfeita. O um é o todo. Mas o que é o fato do um ser todo? O que é o um, o que é o todo? Só para nós deixar bem claro. Então, vamos falar um pouquinho disso. Já houve umas doutrinas que diziam que o espírito, o princípio inteligente, o um, se transformava em um, saindo do todo, e depois perdia essa característica de unidade, retornando ao todo. Ou seja, tocando em miúdo, que o um, ela é por si só uma individualidade. Já no livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta bem clara. O espírito é uma individualidade? E a resposta é sim. Então, o que é ser um e todo? Ser um é ter um individual, uma individualidade. E quando é que este um está em todo? Quando essa individualidade não tem individualismo. Vou tentar lhe picar isso. Vamos pensar que nós todos que está nessa sala hoje, nós formamos um grupo. Um grupo das bananas, só para dar um nome. O grupo das bananas é uma individualidade. O grupo das bananas. Formada por cada uma das individualidades que a compõem.
Então existe eu, você como individualidade, e existe uma individualidade que congacha ou conguecha todas as individualidades que estão ali. Acontece que quando você, individualidade, passa a fazer parte de uma individualidade grupal, o óbvio, o lógico, seria anular os efeitos e ações da sua individualidade em prol, pelo bem da individualidade coletiva. O espírito individualidade que tem essa consciência, ou seja, anula a sua individualidade em prol do universo, é o um no todo. Ele é um. Ele é um. Ele é uma individualidade. Mas ele, por anular as ações dessa individualidade, ele passa a viver a individualidade do grupo. Então isso é o um no todo. E aí você completa me perguntando, por que nós não vivemos assim? Porque não sabe amar? Sim e não. É porque você não sabe amá-lo universalmente. Ou seja, você ama individualmente. Ou seja, você é uma individualidade com individualismo. Esse aí é que reside o problema, ou aí que está a característica do seu nível de elevação. Todos os espíritos encarnando para provas e expiações são individualidades individualistas. São individualidades egoístas. Então elas são um, alheio ao todo. Porque querem conviver numa sociedade onde essas personalidades, essas individualidades, onde elas tenham as suas vontades e desejos individuais atendidos, mesmo que com isso prejudique os outros. Então esse é o problema. O problema dentro da questão monita ou na questão da elevação espiritual é o individualismo, ou seja, o egoísmo, ou seja, o amar a si acima de tudo. Agora, deixa eu só deixar bem claro, e não é você que é assim, não é você espírito, é o ego. O ego tem essa característica, e você espírito acredita que é o ego, por isso acredita que tem. Então isso não é atraso espiritual, isso na verdade é prova espiritual. O ego é desse jeito para que o espírito faça a sua provação. Acho que eu olhei um pouquinho, é porque é muito complexo o assunto, mas se tiver pergunta... Lilos pergunta, Kim, o que seria agir em prol da individualidade do grupo? Como saberei qual é o melhor para a individualidade do grupo? Quando você simplesmente assistir o que o grupo faz. O problema é quando você quer ter ingerência nas decisões do grupo. Ou seja, você quer comandar o grupo. O que o grupo quer? O que está acontecendo. Este não é um grupo ditatorial onde se manda fazer. Não, este é um grupo onde existe uma causa primária que coordena com amor e justiça. Então, o que é que o grupo quer? O que está acontecendo. O que é melhor para o grupo? O que está acontecendo. E você deve, para não ter individualismos, aceitar e amar
aquilo que é melhor para o grupo, ou seja, aquilo que está acontecendo. Olha, gladiadora, nós vai dar volta e vai voltar no mesmo lugar. Porque não adianta se querer dizer que tem coisas novas para aprender. Não, qual é o trabalho da elevação espiritual? É o trabalho de você aprender a assistir a vida, sem deixar que o coração se altere por causa da razão ou emoção. Isso vale para qualquer coisa que você quiser saber. Bruno diz: Joaquim, parece que seus ensinamentos se dividem em dois níveis, o do monismo e o da espiritualidade corriqueira, obsessão, etc., karma. Um nível exclui ou conflitua com o outro. Chove, né, doutor? Tudo em paz? Que bom. Olha, meu ensinamento é, vamos dizer assim, força de peixão, né? A linha de pensamento que eu sigo não tem dois níveis, não. Tem um nível só. Nós fala, desde a primeira mensagem que nós passou, nós fala de uma forma monista. Agora, para se atingir o monismo, existe um caminho de cegada. Por onde passa este caminho? Com certeza, não passa pela construção de coisas novas. Quem constrói são vocês, não eu. Mas sim pela destruição de tudo. Então, quando eu falo em desobsessão, em incorporação, e diversas coisas, eu estou usando pedaços do caminho, mas que com a intenção de destruir alguma coisa, para que um dia as pessoas possam cegar ao monismo. Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Se eu cegasse aqui e dissesse, amem a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, eu teria dito tudo. Só que você não teria entendido nada. Por quê? Porque falta elementos para a compreensão. Ou pelo contrário, sobram elementos para a compreensão. Sobram verdades, sobram escalas, sobram de leis. Então foi preciso, como caminho, se comentar os diversos aspectos, mas a partir de um cunho monito. A linha de pensamento que eu sigo desde o primeiro dia é dar a Deus o que é de Deus e a Seja o que é de Seja. É entregar a Deus a batuta do universo, que vocês tiraram dele. E cada um segurou uma. Por isso é que a orquestra está completamente perdida. Thelma pede, Joaquim, para você falar um pouquinho das vicissitudes, que parece um ciclo vicioso. Vicissitude, como bem explicado no livro dos Espíritos, são as alternâncias das situações da vida. A vida não vive de uma forma retilínea, mas a caminhada, o viver, é como se fosse subir e descer de montes. Isso só é vicissitude. Hoje você acorda de manhã muito bem, chega na hora do almoço, tem uma caída,
de tarde já está bem, de noite está embaixo de novo. Isso são vicissitudes. E elas existem e fazem parte da vida, porque são instrumentos camáticos. A vida não pode ser só de prazer, nem só de dor. É preciso equilíbrio. No universo, sempre tudo está equilibrado. Nada está fora do lugar. Bruno pergunta, de que adianta um ego? Joaquim ficar falando para outro ego, Bruno. Ego não é tudo sem importância? Pior do que Joaquim falar para outro ego, é que Joaquim não fala. O seu ego cria a ideia de que Joaquim está falando e cria o som que ouve as palavras e o seu ego cria a compreensão. Você não está vivendo com Joaquim, você está vivendo ego com ego. Tudo acontece no seu mundo interno, nada acontece exteriormente. Para que isso? Porque você está vivendo. Vamos voltar ao que eu falei agora há pouco do grupo, porque essa é a forma como o grupo vive. Então assista isso. Não assistir de rajão, mas assistir de coração. Para quê, por quê, como, quando, onde, não faz parte do mundo espiritual. Não faz parte de individualidades que querem perder o individualismo. Porque querer saber é uma característica individualista. Querer deter a posse de um conhecimento. É isso. Por que eu falo? Não sei, porque eu não falo. Você, seu ego, você, ego, é que está vivendo. Joaquim, o www, a minha palavra, a sua compreensão. Você que está vivendo tudo. Eu não estou nem aqui, doutor. Bruno diz, como foi aquilo que você disse da vez anterior sobre obsessão? Eu não tenho nada, então os obsessores não querem nada de mim. Poderia explanar mais esta ideia? Posso. No livro do Espírito se fala que o universo se agrega por simpatia. Os iguais se atraem. Quando você fala em obsessão, você tem que se lembrar disso. Você tem que se lembrar de que nenhum obsessor vem ao seu encontro, ao encontro deste ego, porque você é lindo, maravilhoso. Se ele, próprio espírito, não for lindo e maravilhoso, e aí neste caso não é obsessor, é anjo da guarda, como vocês chamam, é mentor, como vocês chamam. O obsessor, ele busca alguém semelhante a ele, para se unir. Muitas vezes sem maldade. Sabe, se você é uma pessoa que gosta de ter inveja, os invejosos vão lhe procurar, vão conviver com você. Por quê? Porque você vibra na mesma coisa. E eles não estão ali para lhe fazer o mal. Eles estão ali porque você tem o que eles querem. Quem é invejoso gosta da inveja, gosta do invejar. Então se junta a todos que invejam. Agora, se você checa seu coração, se você não tem elementos materiais, sensações, emoções,
Os espíritos presos ainda a emoções e sensações não lhe buscarão. Você não terá nada, nada que eles querem. Por isso eles não vêm buscar você. Veja, deixa eu falar uma coisa interessante, aproveitando o que você está falando. Na Bíblia aqui isso diz assim: você impulsa um demônio, ele sai, não encontra lugar, volte a essa casa arrumada. O que é uma casa arrumada para um obsessor? É uma casa que contenha aquilo que ele quer, que esteja dentro da arrumação dele. Aí ele sai e chama mais 7. Sabe, afinidade, vamos fazer um grupinho nós aqui, nós que adoramos fazer invejar os outros, vamos nos juntar todos aqui e viver esta inveja. Então, se você não quer que o diabo volte, ou que o obsessor volte, é preciso você desorganizar a casa. E desorganizar a casa é você mudar o padrão vibracional. Agora, não adianta deixar de ser invejoso e passar a ser ganancioso, porque você vai atrair os gananciosos. O que você precisa para se libertar do orbe terrestre, é se libertar das sensações e emoções terrestres, humanas. Aí você só vai ter como companheiro espíritos que não estão presos a essas emoções. Aira Maia, salve Kim, mas essas emoções não são do ego? Fala aí. Sim, as emoções são do ego. Agora, quando você deixa o seu coração vibrar nessa mesma emoção, você passa a viver a emoção como real. Só isso. Então, quando eu disse para ele não ter, não é na rajão, é no coração. Aliás, é uma confusão, porque eu tenho que colocar em palavras. E aí, quando eu coloco em palavras, você diz, mas é do ego. Sim, é do ego. Mas eu estou apenas, vamos dizer assim, usando termos conhecidos para que você trabalhe o coração, não a rajão. Elaine pergunta, Kim, como mudamos, ou melhor, a Aramaia continua em cima, se já está tudo programado, como posso desarrumar a casa? A sua rajão está completamente programada. Essa casa você não vai desarrumar. O seu coração é fruto do seu livre-arbítrio. Essa casa você pode mudar do jeito que você quiser. O livre-arbítrio é entre o bem e o mal. Amar ou ser egoísta. Então, você não desarruma a mente, a rajão, desarruma o coração. Porque o espírito não se liga na rajão, e sim no coração. O obsessor se liga no coração. E é por isso que muitas vezes um obsessor sabe melhor do que você quem você é. Vamos agora à pergunta da Liluz. Kim, como mudamos o padrão vibracional? Como não se identificar com algo que parece ser tão nosso, como, por exemplo, o ciúme, a posse, etc.? Assistindo a vida. Olha lá, ela está com ciúme, olha só, que besta. Gladiador, primeiro trabalho, quando nós falou de ego, quando nós falou de encarnação, a maior aventura do espírito, é preciso você criar uma dupla personalidade no coração, não na razão. Você ser coração e razão e fazer o coração assistir à razão. É assim que se faz, libertando o coração da razão. E isso faz com que o coração assista a rajão funcionar. William pergunta,
Mas se libertar das sensações e emoções humanas não é praticamente deixar de ser humano. E quando você deixa de ser humano, você passa a ser espiritual. Sim, libertar-se das emoções e das sensações e da razão humana é negar a humanidade e reafirmar a espiritualidade que é você. Você não é um ser humano, você é um espírito que está humanizado. Está humanizado para fazer provas, ou seja, para provar que ama a espiritualização mais do que a razão humana. Reinaldo, Joaquim, dentro deste tema, pode-se falar em obsessões de toda uma nação? Tem povos escravos da violência e do radicalismo. Isto é um desafio enorme para a regeneração planetária. Como as mentalizações amorosas podem ajudar este processo de regeneração sem o apelo do egoísmo? Ou está tudo tão programado que nossa intenção pouco valerá? Primeiro de culpa, Olufino, você está generalizando. Tem povos. Dentro do povo árabe, por exemplo, tem árabe que tem amigos judeus e não tem ódio dos judeus. Dentro do povo, existem alguns que deixam o seu coração vibrar pela razão e outros não. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, o ódio do árabe pelo judeu, ou estou citando só uma racha, né? Ou vice-versa, é karma, é razão, é lógica racional. Ou seja, é o instrumento karmático que aqueles espíritos precisam. Então, desculpa, você não pode acabar com isso. No livro do Espírito tem uma pergunta interessante. Quer dizer que tem planetas onde não há violência, onde não há violência um contra o outro? E aí o Espírito da Verdade diz, há planetas que não tem violência um contra o outro. Agora, o que eu vou dizer? Que vocês têm que ter inveja, querem ir para lá? Não, transformem o planeta de vocês. Na hora que você entender que não existe judeu, árabe, brasileiro ou americano, mas que todos são filhos de Deus, espírito, você pode conseguir separar a colação da razão e aí acaba isso. Mas não acaba porque eles fazem as pazes, porque ele tem compaixão. Não, acaba porque Deus muda a programação do ego. Deixa eu lhe falar uma coisa. O antissemitismo na Europa é muito mais velho do que a Segunda Guerra Mundial. Existiam, ainda nos tempos dos czares, dos reis, os dias de matar judeu, onde se entrava no gueto para fazer festa, matar judeu. Então não é novidade isso, é coisa velha. Agora, existe por quê? Porque é o instrumento de um karma. E por que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo? Porque é o instrumento do karma dos espíritos que nasce aqui. Por que o americano é essencialmente materialista? Porque é o instrumento do karma daqueles. Não queira mudar lixo. Porque a partir do momento que você quer mudar alguma coisa, ouro fino, você decretou antes que aquilo está errado. E quando você decreta que alguma coisa está errada, você está dizendo que Deus está errado. Tem que chamar a tudo e a todos. Chamar o árabe, chamar o judeu e chamar a rixa entre eles. Tem que chamar a guerra, tem que chamar a bomba, tem que chamar a morte. Não dá para chamar algumas coisas e querer mudar outras, e querer acabar com outras.
Se fosse assim, Ouro Fino, Cristo teria lutado contra os romanos. Cristo teria deposto o Gipocôncio lá, que ela estava espolando o povo judeu. E ele nunca fez isso. Nem ligou para os romanos. Pelo contrário, foi Chocoê, filha de romano, foi Chocoê, oficial do exército romano. Não tem que acabar com nada. Você tem que aprender a amar a tudo. Inclusive o que você disse que está errado. Então o que você chama de processo obsessivo coletivo, não é. Na verdade é um ego programado de acordo com a prova que o espírito precisa passar. Agora, alguns conseguem silenciar o coração, outros não. Jancalim, esta semana procurei assistir à vida e tive sentimentos de irritação, sem mesmo saber por quê. Observei e mandei o ego calar a boca e funcionou. De onde vêm esses sentimentos repentinos, sem motivo algum? Do próprio ego. Você acha que o ego vai aplaudir os seus esforços? Não. Você apaixonou na prova do primeiro mês, agora é prova do segundo. Tem 2 meses de tudo para cair na prova de matéria. No terceiro vai piorar, no quarto vai piorar. O ego vai estar sempre, vamos dizer assim, aumentando o grau de dificuldade da prova. Só isso. Bruno pergunta, o que você quer dizer com coração? Sentimento. Sentimento que não passe pela razão. Sentimento que não seja explicado racionalmente. É isso. Armando pergunta, boa noite, meu irmão Joaquim. Você conhece o fluido cósmico em sua essência original? Não. De como eu estou preso a um ego, eu tenho no chão, não conheço. Bruno, Joaquim, você acha o seu trabalho produtivo? Eu não acho nada, doutor. Eu não estou nem aqui. Doutor, me diga uma coisa. Se tudo está acontecendo dentro de você, o que eu estou fazendo? E se eu não estou fazendo nada, o que eu tenho que assar sobre o que eu não faço? Liluz pergunta, Kim, você tem também os sentimentos de individualismo, raiva, ciúmes, tristeza, etc? Nem eu, nem você. Nem eu, nem você temos essas sensações, que não são sentimentos. Sensação, emoção, é um código nosso, né? Não, nem eu tenho, nem você tem. Quem tem é o ego. Eu passo a ter, ou você passa a ter, quando você acredita que você é o ego, que você está vivendo o que o ego está te guiando. Você, espírito, não tem. Você, espírito, está no universo espiritando. Posso fazer uma pergunta, Kim? Se nós somos o ego 24 horas por dia, então não nos resta nada mais a fazer, nem mudar, nem coisa alguma, porque esse ego um dia vai morrer. E algumas pessoas estão certas quando dizem que morre e acaba tudo. Sim, para o ego, quando morre, acaba tudo. Do ego. Porque o ego acaba. Mas para a consciência do espírito, você continua existindo na sexta consciência, que está guiando também realidades. A marcha vai morrer, mas você, espírito, vamos dizer, zoaquina, você, espírito, ligado ao ego zoaquina, no sexto nível, vai continuar existindo, mas a marcha vai morrer. Então, filha, você falou a maior verdade do universo,
que eu tenho dito sempre. Para a marcha, não há nada a ela fazer, a não ser assistir o que está acontecendo. E você não acha que esse pensamento de que eu, Márcia, ego, vou morrer, e acaba essa história de reencontrar parentes depois que morre e outras coisas mais, isso não pode causar um certo pânico? Ao ego pode. Agora a você não, porque você sabe que não tem parente. O parente é uma criação do ego. Eu sou o ego, então eu sei que eu tenho parentes. Isso. Agora, filha, não pode causar. Vai causar se Deus causar. E se Deus causar, você sempre teria isso. Veja, o ego não pensa por si só, o ego não tira conclusões, o ego não cria ideias. Se você tem isso é a sua prova, isso estava escrito antes, assista isso. É o que você acabou de dizer, nós não tem nada para fazer, não, ego. Você não tem nada a fazer. Aliás, você nem existe, ego. Você só acha que existe. A você, espírito, a única coisa que você tem que fazer é assistir o ego trabalhar. E meu ego está desesperado porque não vai contar mais a mamãe e o papai. Então ele está. Mas é um ego pensando sobre outro ego. Isso não tem fim, como se fosse um espelho na frente do outro. E a colachão. O colachão em paz, eu coloco em palavras, porque eu sou obrigado a falar de um jeito que você entenda. Agora, quando eu falo assista, eu digo, faça o seu coração assistir a razão. Quando eu coloco em palavras, é simplesmente para dar um direcionamento ao colachão e não à razão. Então, acho que aí é que está o grande problema, porque quando eu coloco em palavras, vocês pensam que eu estou falando para trabalhar isso na razão. Não, é trabalhar no sentimento, trabalhar no colachão, trabalhar nesse sentido, não com essas palavras. E aí entra outro problema, nós não conseguimos distinguir quando estamos trabalhando com o coração, com o sentimento, ou é o ego que está pensando o que está sentindo. Fique em paz sem distinguir. Veja, você não pode distinguir, porque quem distingue é o ego. Então esteja em paz, distinguindo ou não. Assista. Ele está dizendo que eu estou em paz. Então ele está dizendo, não rajão, no colachão. A filha diz que não dá para fazer essa distinção. Dá. Não te digo que você tenha sempre essa compreensão, mas muitas vezes a sua razão vai estar, como se fala, ativa, vai estar fazendo bolhas de atividade e o coração está parado. E você nem vê isso. O problema é que vocês ainda querem fazer a evolução. E não se faz evolução. Não se faz nada. A evolução, olha, lembram da ação, omissão e a não ação, que eu já falei aqui? A ação é o asilo, fazer a evolução. A omissão é esquecer as coisas a respeito de elevação espiritual. E a não ação é fazer sem saber que está fazendo. Bruno faz duas perguntas interessantes que eu vou até me arriscar a responder por mim. É preciso ter fé para acreditar no que você diz? É preciso acreditar em você? Eu, Bruno, não acredito mais no Joaquim nem em nada. Eu estou nesse ponto. Vamos ver no que vai dar. Não acredite em mim. Só isso. Não acredite em mim. Se você é feliz de verdade, não é ter pajeiro. Se você é feliz de verdade, você não acredite em mim. Se você é triste, não acredite em mim. Eu não falo verdades, eu mostro caminho.
caminhos para se alcançar uma coisa e caminhos para se alcançar outra. Não verdade? Gostaria de complementar. Eu acho que esses caminhos e essas verdades que você diz são todos relativos. Caminhos relativos, verdades relativas. Sim, filha, é o caminho de agora, é a verdade de agora. Se ela vai do lado daqui a 2 dias, não sei. Agora, não sei se você lembra, filha, no início eu dizia assim, eu posso dizer que uma coisa é peta, e depois de dizer que o peto não é 100%, mas é 80% peto. Agora, eu não posso dizer que o peto é banco. Isso usar mais. Boa noite, Armando. Querido Joaquim, você disse que está ligado a um ego. Creio que se referiu ao pai Joaquim de Aruanda. Mas creio que você se liga intencionalmente a essa ilusão para conversar conosco. Quando você encerra esse trabalho, creio que deixa o pai Joaquim também de lado. Então, em que plano você se sintoniza? Poxa, é quase impossível eu deixar o pai Joaquim de lado, agora. Por quê? Porque a minha missão não é aqui. O meu trabalho não é de vir aqui e copolar. O meu trabalho dura 24 horas por dia. O tempo inteiro que nós temos que estar neste trabalho, e antes de assumir as incorporações, nós já precisava ser Joaquim para poder programar dentro das ilusões humanas as ações, ou melhor, ter a ilusão de estar programando, porque vai acontecer o que Deus quer. Inclusive, eu me lembro que uma vez eu falei para a Fia, é preciso que vocês falem, que vocês escrevam, porque muitas vezes eu não encontro palavras. Se eu não tivesse um ego humano, seria 10 vezes pior. Então não, agora eu não posso me desligar de Joaquim. Agora em Joaquim existe a verdade de que eu não sou Joaquim. Só isso. Bruno, quando você fala para mim, ego, o ensinamento chega em mim, espírito? A Fia já me fez essa pergunta. Se é ego lidando com o ego, o que está acontecendo entre você e eu, espírito? Você e eu, espírito, estamos na realidade, ou seja, estamos espiritando, nos amando. Não, a palavra não chega ao espírito, porque espírito não entende palavra. Aliás, eu não falo com você, você cria a ideia de estar me ouvindo. Aliás, que até eu. Então eu não falo com você, eu não falo para ego. O seu ego queria ouvi-la eu. Reinaldo diz, Joaquim, coração igual intenção, certo? Não, jamais. Intenção é razão. O ego se desmancha naturalmente quando só o coração permanece. É isso? Não! O ego não se desmancha, ele será desmanchado por Deus quando Deus achar que tem que desmanchar. Pelo que sinto, se o ego deixar, o coração pode despossuir o próprio ego e assim encerrar o processo de vir a ser, só restando o espírito integrado a Deus. Como é que é, filha? Pelo que sinto, se o ego deixar... Não, o ego não vai deixar nada. O ego não existe, o ego não é uma pessoa, o ego não é um individualismo. O ego é um processo através do qual Deus cria ilusão. É o processo, não uma pessoa. A Fia perguntou, é uma programação? Não, é um programa. Programação é o resultado do que o programa faz. Programas são as linhas escritas, os comandos escritos. É simplesmente um método pelo qual Deus trabalha.
Então ele não vai descer nada. Se tiver que descer, este descer fará parte da prova. Não, ego e espírito não se misturam. Só ilusoriamente o ego assa, o espírito assa que está ligado ao ego, que é uma ilusão. Liluz diz, Joaquim é um ego diferenciado, que sabe que ele não é Joaquim. É isso? Eu não diria diferenciado. Eu diria preparado para esta missão. Porque quando você fala em diferenciado, você está falando em melhor. Não, ele não é um ego melhor ou pior. Ele é um ego preparado para esta função. Só isso. Bruno pergunta, então, para que tudo isso? Não sei, pergunta para Deus. Veja, ego investigativo. Não tem para quê, não tem porquê, não tem como. Assista estar aqui, ou assista não estar aqui. Você jamais vai compreender por que está, porque não existe por que estar. Na verdade, olha o que eu acabei de dizer para a filha, que a filha me disse. Então eu, ego, não tenho nada para fazer. Não! Você, ego, não tem nada a fazer, a não ser assistir o que está acontecendo. Assista de colachão, sem querer saber razão. Razão por que está, razão para que está, da onde vai dar, como vai prosseguir. Eu não sei nada disso. Jean Carlin diz, o senhor diz que a ação é de Deus. O karma agindo, qual a postura correta para podermos aproveitar esta oportunidade? Amando universalmente. Ame a tudo e a todos. Olha, deixa eu deixar isso bem claro. Não adianta amar-se a pessoas. Foi o que eu respondi agora há pouco para o Olufino. Não adianta você amar o judeu e amar o árabe. Você tem que amar, inclusive, a rusga entre eles. Amar a tudo e a todos, de uma forma universal, ou seja, de uma forma eterna e sem fazer diferença. A pergunta da Aira Maia agora, eu já fiz outro dia para o Joaquim e não fiquei satisfeita com a resposta. Vamos ver se você fica, Aira. Kim, por que Deus cria ilusões tão, entre aspas, horríveis para alguns egos, como estrupo, dores alucinantes, e para outros egos, provas mais fáceis? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem sempre as provas mais fáceis são mais fáceis. Vamos botar como exemplo, por exemplo, o casamento. Ter um casamento feliz, nos termos de vocês, um casamento onde há um congachamento, uma união entre os pares, é uma prova mais fácil do que o casamento cheio de bica? Eu diria que não, Sabe por quê? Porque qual é a prova que você tem que fazer? A prova do despossuir. Despossuir as coisas, as pessoas, os conhecimentos e as sensações que o ego cria. É mais fácil despossuir um marido que bate em você ou um marido que lhe dá carinho? Veja, você está partindo do pressuposto humano que quer ser feliz materialmente para dizer que a felicidade material é uma prova mais fácil. Mas é o contrário. Porque quando você está feliz, ou melhor, quando você está tendo prazer e diz que é feliz, é muito mais difícil despossuir. Sabe, é muito mais fácil você despossuir a ganância, não tendo dinheiro nem para comprar comida, do que sendo rico.
Então não é prova mais fácil, a facilidade dessas provas está no seu ego e não na realidade universal. Porque se a realidade universal nos diz que a provação é de despossuir por causa do egoísmo, quiser lá após, é muito mais fácil despossuir aquele que nos fere, aquele que nos magoa, do que despossuir aquele que nos dá carinho. Ficou claro, ó? A Liluz comenta, é impossível amar quando julgamos o que vemos. Perfeito, por isso é que eu digo, assista o que a razão fala, não acredite na razão, porque a razão vai trabalhar o tempo inteiro julgando. Razão existe para julgar, raciocinar é comparar percepções com verdades arquivadas no ego e ditar uma realidade. Isso é raciocinar. Se você acredita neste processo como verdadeiro, você vai julgar a vida inteira, porque raciocinar é julgar. Bruno pergunta, quando o perispírito se desdobra, o ego está na sexta consciência? Que perispírito? Perispírito é corpo, corpo é ilusão. Que desdobramento de perispírito? Doutor, se existe caminho, o espiritismo, as informações espíritas a respeito de perispírito, disso e daquilo, são necessárias para que você comece a ver que existem mais coisas. Mas a partir do momento em que você entra num campo onde você tem que sair do tudo e ir para o nada, nada pode existir. O perispírito, vamos dizer assim, existe dentro da sexta consciência. Sim, existe. Mas existe como uma ilusão criada pela seta. Então, se ele é uma ilusão, ele não pode se desdobrar. O que você pode ter é a ilusão de estar se desdobrando. É outra coisa. E nisso, Joaquim, se encaixam também o que nós chamamos de intuições, pressentimentos, coisas assim? Se encaixa tudo que é racional. Passou pela razão, você teve um conhecimento racional sobre a coisa, é uma ilusão. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, às vezes, por exemplo, as intuições se concretizam, mas a ilusão não somos nós espíritos que temos. É Deus que dá o ego porque Ele quer dar e não cabe a nós saber por quê. É isso? E já. Cabe a nós assiti-las. Armando, você disse que a única matéria que existe é o fluido cósmico com o qual o espírito entra em contato para se autoconscientizar e se aproximar de Deus. Nunca falei isso. Já eu achei que está dizendo. A matéria universal, segundo o livro do Espírito, é aquilo que o Espírito compõe o Espírito, que ele se checa e sob o qual ela age. Agora, a intenção de cegar a Deus, que ele está... Isso você está dizendo, eu nunca falei isso não. Disse também que para o espírito é impossível conhecer algo do mundo material. Esse mundo material que você se referiu é a matéria que os encarnados conhecem na Terra? É impossível o espírito conhecer alguma coisa do mundo material, sabe por quê? Porque o mundo material não existe. Sabe o que é essa vida que você está levando? Eu já falei isso aqui. É uma alucinação de um espírito que selou cocaína. Como é que uma alucinação existe? Ela é só uma alucinação. Então como é que o espírito vai conhecer uma alucinação? Ela não existe.
E quando eu me falo em mundo material, eu falo nessa alucinação. E aí não importa em que densidade esteja essa matéria. Qualquer matéria que você fale do universo, sem ser o fluido cósmico universal, é alucinação. Porque só existe Deus, o Espírito e o fluido cósmico. O resto é combinações do fluido, ou seja, é percepções que Deus dá em cima do fluido. Mas então, Joaquim, parece que o que o Armando disse está correto. É a única maneira que existe, é o fluido cósmico com o qual o espírito em contato para se autoconscientizar e se aproximar de Deus. Você acabou de falar isso. Não, filha, eu não falei isso. Eu falei que o espírito entra em contato com o fluido. Agora, para se autoconscientizar, para se aproximar de Deus, eu nunca falei isso. Você entra em contato com Deus através do amor, não da matéria. E para que serve essa matéria, então? Filha, se serve para entendeu? Não, porque para o que ela serve de verdade, não existem palavras que possam definir, porque no mundo, o mundo espiritual não pode ser definido pelas palavras que vocês têm. Não tem como se falar do mundo espiritual em palavras. Ou seja, não sabemos quem somos, onde moramos, como fomos feitos, onde estamos, o que mais? Não sabemos o que é o universo, não sabemos o que é Deus, não sabemos nada. O que é qualquer coisa que você sabe? Ilusão. Não. O que é qualquer coisa que você sabe? Verdade relativa? Não. Fruto da árvore do conhecimento. Sempre que você souber alguma coisa, esse saber nasceu como um fruto da árvore do conhecimento. Se você souber, você ainda está comendo maçã. Não vai poder voltar ao paraíso. Mas se Deus diz que nós temos que ser universalistas, por que Ele não divide esse conhecimento com os espíritos? Então Deus é individualista? Não entendi a pergunta. Se nós não podemos ter o conhecimento, então Deus é individualista, que não divide conosco esse conhecimento? Você tem o conhecimento. O espírito tem este conhecimento do universo. O ego não. Mas por que o ego não pode ter? Porque se o ego tivesse, seria a mesma coisa que fazer a prova com o livro aberto. Cada ego vive o seu mundo, zelando por ações. Agora, na sua consciência, o espírito sabe. O espírito. Aramaia diz, Kim, uma coisa que sempre me confunde é que tudo que você diz que é Deus criando, mas como já conversamos uma vez, Deus não existe. Que coisa é esta que cria sempre? Que força é esta? Deus! Não dá para se explicar o mundo espiritual para chegar ao nível do conhecimento. Por quê? Porque lhe faltam, lhe humano, não você. Falta ao ser humano sentidos, percepções espirituais e compreensões para poder entender o universo. Fica no que você falou, uma força, que vocês rotulam de Deus. Agora, tenha plena certeza que Deus é um rótulo, é um nome que se dá. Não dá para se explicar que força é essa, como ela funciona, porque senão eu estaria como se fala, humanizando Deus, e Deus não tem nada de humano. Ouça bem, o grande problema é que o ego materializa o mundo espiritual, e aí vocês ego, como querem saber cada vez mais, ou seja, cada vez mais comer do fruto da árvore do conhecimento, ficam buscando querer entender. Entender não, como posso dizer, entender não o que precisa ser feito, mas entender curiosidades. Para quê? Para deter o poder.
Eu falei isso na semana que passou. O ego humano incita a busca pelo conhecimento para que ele possa exercer o ilusório poder. Quem sabe mais, pode mais. Aramã esclarece: não sei se consegui deixar clara a minha dúvida. Como podemos amar a Deus se não existe Deus de acordo com a nossa concepção, e sim apenas o Uno? Amando o Uno, amando a unidade, amando o que está acontecendo, porque o que é a unidade é o que está acontecendo. O que é uma coisa universal é tudo que existe no universo, e o que é o tudo que existe no universo é o tudo que você está vivendo, o tudo que você conhece, o tudo que você é. Então ame tudo que você é, tem, vive e conhece. Aí você vai estar amando o Uno, sem estar amando um Uno. O problema é que vocês querem sempre criar um rótulo, uma identificação, para criar uma individualidade. Olha, um dia me perguntaram, o que é universalismo? Eu disse: moço, se eu lhe definir o que é universalismo, eu criei um universalismo, e ao criar um universalismo, eu deixei de ser universal. Você tem que amar o tudo, então ame a tudo. Só isso. Na nossa concepção humana, Joaquim, nós podemos dizer que Deus é um ser? Você pode dizer que Deus é um ser, mas você não pode se prender à ideia de que Deus é só um ser. Porque existe Deus ser, Deus emanado e emanação de Deus. Que são Deus, que são essa força que adola, que a excitou. E se você diz que Deus é um ser, o cocô do cachorro não é mais Deus. E o cocô do cachorro é Deus. Então não adianta se prender à ideia de Deus apenas como um ser, mas viver tudo como Deus, sabendo que Deus é simplesmente um rótulo que você coloca ao tudo que existe. E de onde vem a ideia de que esse Deus é justo, é amoroso, etc.? Das religiões. Ou seja, dos karma. Dizer que Deus é justo é um karma. Simplesmente uma prova. Você vai amar mais a Deus ou você vai amar mais o justo? Porque você não aceita Deus como justo, porque você não vê justiça no que ele faz. Aí você não aceita ele como justo. Aí você não está amando a ele. Está amando a você. Você que sabe o que é ser justo. Deus não é justo. Deus é a justiça. E se é a justiça, tudo que ele promulga é a justiça, não justo. É a diferença entre bem e bom. Bem é tudo que vem de Deus. Bom é aquilo que você gosta. É aquilo que você... daquilo que vem de Deus, o que você gosta. É bem diferente. Só que você não respondeu minha pergunta. De onde vêm essas informações? De Deus. Se tudo vem de Deus, de Deus. Mas vem como o quê? Como karma. Por isso eu falei, vem do karma. É a prova. Você ter a informação que Deus é justo e você ter critério de justiça, é a prova. Para ver se você vai amar mais a Deus ou seus critérios de justiça para dizer que ele é justo. De onde vem a ideia de que eu sou obrigada a amar a Deus? Você não é obrigado a amar a Deus. Eu uso este termo e digo sempre, Deus é um ótimo. Você deve amá-lo a tudo. Porque isso faz parte do universalismo. E quando você deixa de amar alguma coisa, você cria o egoísmo, o individualismo. Voltar, deixar bem claro, eu digo ame a Deus, mas o Deus que eu falo não é um espírito,
não é o líder de uma religião, é o tudo. Armando pergunta, mas o fluido cósmico não é toda a variação da matéria como a conhecemos? Não, o fluido cósmico é fluido cósmico. A matéria que você conhece é uma percepção que você tem. Olhe para o chão agora. Você está vendo aí debaixo do seu pé alguma coisa, não está? Essa coisa que você está vendo não existe, porque não tem nem pé. Então aí embaixo existe fluido cósmico, mas o fluido cósmico não é o que você vê. Então, como se chama aquilo, fia? Taco. Não é fluido cósmico. Fluido cósmico é fluido cósmico. Taco é uma forma de ver o fluido cósmico universal. Tapeto é uma forma de ver o fluido cósmico universal. Parede é uma forma de ver o fluido cósmico universal. Porque tudo é fluido cósmico universal. Eu já disse, eu já fiz uma figura uma vez, vou fazer de novo. O universo é como se fosse uma massa de bolo. Sabe, aquelas coisas compactas, homogêneas, que você não distingue nada. Tudo igualzinho. O universo é isso. Agora, você vem com um palito de fósforo nessa massa e fica criando figuras. Desenha um homem, desenha uma cadeira, desenha um som. Você é que cria imagens onde não existe imagem. E outro grande detalhe, não quer ele entender fluido cósmico universal, porque ele não faz parte do seu mundo. Bruno pergunta, aqui e agora é preciso esquecer toda a literatura, ensinamentos, práticas espíritas e espiritualistas? Aqui e agora você precisa libertar-se de tudo que lhe vem ao ego. Não só das práticas de, como é que ele chamou, espiritualistas, espíritas, não. Das práticas sexuais, das práticas de fazer xixi, de tudo. Das práticas de ser doutor médico, das práticas de ser pai. Não esquecer, porque é impossível você esquecer. O que você tem que se libertar é da ideia de que elas são verdades absolutas. Só isso. Giancarlo havia perguntado qual o fruto da árvore da vida, e a Liluz respondeu aqui, o fruto da árvore da vida é o conhecimento, é dizer que se sabe algo. Não, o fruto da árvore da vida não é o conhecimento, é o saber. Veja, eu estou falando alguma coisa, essa alguma coisa que eu estou falando é um conhecimento. Quando você decreta que isso que você ouviu é verdade, você zelou um saber a partir de um conhecimento. Aí você comeu o fruto, porque você comeu o fruto do conhecimento, passou a saber. E é por isso que eu disse, não acredite em eu, não transforme o que eu falo no saber, porque senão não adianta nada. Reinaldo comenta, acho que o amor é a mais elevada percepção de sentimento que podemos provar neste nível egóico que experimentamos, seria egoístico talvez, Reinaldo? Ou de ego, né? Ego, egóico. Ô Lufilo, o ego não pode experimentar o amor universal. Porque o ego não existe, o ego é humano. E o amor é universal, é espiritual. Não, você não pode experimentar o amor racionalmente. Você precisa experimentar o amor no coração. Sabe aqueles bestas que saem pulando e não sabe por quê? Não sabe para quê? Nem sabe que está feliz, só está pulando. Este experimentou, mas não sabe que experimentou. Se você soubesse, não experimentou nada. Lares diz, seria Deus é tudo e tudo é Deus? Deus é tudo e tudo é Deus. Perfeito. Agora, Deus é o tudo.
Só para complicar um pouquinho mais, noviça rebelde. Deus é o tudo. Tudo é Deus. E Deus é tudo. Porque Deus é apenas uma palavra. Não Deus ser. Palavra. Que é o significado da palavra. Deus é tudo. Armando pergunta: haverá sempre uma ilusão associada a todo e qualquer estado consciencial que o espírito se encontra? Talvez com exceção da primeira consciência? Perfeito. Continuando, amar, que você diz, é aceitar esse chão, não é variar. Amar, que você diz, é aceitar esse chão, não é variação do fluido cósmico? Ele disse para eu esquecer que encavalou tudo. Não encavalou. Amar não é aceitar é aceitar. Amar é amar. Deixa eu explicar uma coisa. Por favor, filho. Ouça com atenção. Não dá para se explicar de uma forma humana, ou seja, através de comparações, o espiritual. Amar não é aceitar, amar é amar, aceitar é aceitar. Ah, vamos dizer, parece, não se prendam a isso. Senão vocês vão ficar presos a querer aceitar. E amar é muito mais do que aceitar. Então amar não é aceitar, amar é amar. E o que eu falo? Ame a tudo, a todos e todas as coisas. Daí a pergunta: como amar a tudo? Amando. Como amar a tudo? Não tendo emoções variadas. Como eu disse para o moço, eu esqueci a palavra que ele falou, aceitar. Aceitar é uma emoção, amar é outra. Então não aceite aceitar, vá amar. Querer saber é uma emoção, amar é outra, então não queira saber, vá amar. Amar. O amor não se constrói. Eu vou amar. Você não pode amar. Porque o ego é incapaz de amar. O que você pode é libertar-se das demais emoções. E como o amar já é o estado natural do espírito, quando você se liberta das outras emoções, naturalmente você está amando. O problema é que vocês querem construir o amor, vocês querem amar. Quando amar não é amar, é deixar de ter outras emoções. É isso. O estado natural do espírito já é amar. E ele não vive esse amor que ele já ama, porque está preso em outras emoções. Então como amar? Amando. A Iramaia diz: seria fazer com que o ego caia no vazio absoluto? Não, seria fazer com que o coração caia no vazio absoluto. Deixa eu lhe contar uma história, Você lembra dos aviões que bateu lá na torre? Pois é, a minha filha estava no trabalho assistindo tudo aquilo como todos estavam, né? E aí as pessoas, meu Deus, e o que aconteceu? E agora? E ela estava lá parada. Disse, olha, aconteceu nada, não morreu ninguém, no espírito não morre, aquela série de coisas daquele tempo. Sabe o que ela foi chamada? De fia. É isso, é você ser fio para o mundo. Quando você alcança, eu já chamei muito tempo a equanimidade de apatia.
Quando você é apático para as coisas do mundo, para as emoções mundanas, e aí que veio o que o Buda ensina, as sensações mundanas, que vocês chamam de sensação sexual, e que não é. Quando você é fio para isso, você não vive, não muda de acordo com as emoções, aí você cegou. Armando pergunta: procurando a equanimidade, pode-se ter os extremos em distância diferente uma da outra? Por exemplo, não se exaltar com os resultados positivos ou harmoniosos, mas se alterar com os resultados negativos ou desarmoniosos? Veja, deixa eu tentar lhe picar, moço. Primeiro que você não procura a equanimidade. A equanimidade aparece quando você abandona os extremos. Ninguém se torna equânime. Abandona o extremo. É diferente. Segundo detalhe, não importa em que grau você se mistura com algum aspecto do dualismo. Neste lugar que você se mistura, está o seu ponto, está a sua beira, está o seu ápice. Quando se fala em abandonar os extremos, não se fala, por exemplo, em abandonar a raiva extrema, mas a sua extremidade de raiva, que pode ser menor do que a extremidade de raiva de outro, mas é a extremidade sua. O universo, apesar de ser universal, ele é individual. Ele não é individualista, mas ele é individual. O que isso quer dizer? Que cada um vive um universo diferente, que para ele é o universo. Veja, tem gente que fica chateado com uma coisa que para outros não tem importância. Isso não quer dizer que este está mais perto do centro do que o outro. Só quer dizer que o extremo de cada um é diferente. Não se pode querer balijar o que o César andou pelo outro. Isso é egoísmo. É querer se dizer melhor. Não, moço, não é este o caminho. O caminho é lutar contra todos os extremos, mesmo que o extremo esteja apenas a um passo do meio. Sempre lutar contra no sentido de se libertar, não de brigar, de querer mudar. Aira Maia: me parece que só conseguiremos amar universalmente quando não estivermos nem aí para nada, nem para essa história de amar, abandonando tudo que passa pela nossa mente. Porque muitas vezes essa história de amar a tudo de amar a tudo, tira a nossa paz e a gente acaba se aprisionando nessa necessidade. Isso, porque você quer amar. É o que eu acabei de responder para a pessoa que me perguntou como é amar. Amar é amar. E ninguém ama. O amor já existe e flui quando você se liberta do ego. Tinha uma moça que via sempre ouvir a gente e viajava com nós. E um dia eu disse uma coisa para ela que ela não gostou muito. E agora eu vou dizer aqui para vocês todos. Sabe por que vocês não evoluem? Porque querem evoluir.
de transformar a evolução em um objetivo de vida, é sinal de egoísmo. Você quer ganhar alguma coisa. Evolução não se constrói. Se percebe que evoluiu depois que evolui, não no caminho. Jean Calin, se atirar no vazio é uma sensação de perda e falta de controle sobre as coisas, para quem não tem fé. Por isso o ego pula tanto? Sim, porque o interesse do ego é manter essa ilusão do controle. Mas só uma ilusão, nós conversamos sobre isso na semana que passou, né? É só uma ilusão. Armando, eu me referi a mim mesmo por não me alterar com meus atos harmoniosos, mas me entristecer ou me enraivecer em certas outras ocasiões. Você disse fazer o coração cair no vazio. Não seria fazer a razão cair no vazio? Mas o que é a razão? Boa pergunta, Fia. A razão existe? Não, a razão é o ego. A razão é a emanação de Deus. Deus é que guia a razão. Como é que você vai mudar a razão se é Deus que dá a razão? Possível. Impossível. Razão não existe. Razão é um instrumento que Deus usa para ver se você ama a tudo e a todos. Se você acredita, por isso ela é contrária a esse amor universal. E se você ama a tudo, você não acredita na razão. O Armando pediu aqui para eu ler a penúltima pergunta. Penúltima é aquela que você diz, eu me referi a mim mesmo? Seria isso? E acrescentar, os meus extremos não estariam desequilibrados? No universo não existe nada desequilibrado. Se os seus extremos são diferentes, ele o equilíbrio deles é assim. Dizer que o universo alguma coisa no universo está desequilibrada é a mesma coisa que dizer que a onipotência não sabe o que faz. Porque onipotência quer dizer toda a potência, toda a construção. Então, os seus extremos foram construídos por Deus. Quando você fala que estão desequilibrados, você fala que Deus é um desequilibrado. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.